Está amarrado em nome de Jesus. Uma expressão muito utilizada. Será que a Bíblia nos dá respaldo para isso? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, queridos! A paz e o amor de Jesus a todos! Estamos mais uma vez juntinhos para mais um programa Pela Bíblia, com perguntas e respostas. A pergunta de hoje é feita pelo o irmão Jorge Luiz, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ele está perguntando, irmão Edson, o cristão pode amarrar o demônio como ensinam algumas igrejas? E ele agradece. É isso aí, meu irmão. Vamos saber a resposta. Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos. E que pergunta interessante. De fato, é uma expressão que nós ouvimos principalmente através de televangelistas, pessoas muitas vezes usando o nome de Cristo na televisão para demonstrar o seu poder sobrenatural. Mas como é que a Bíblia trata desse assunto? Bem, o texto que nós vamos nos basear é Mateus, capítulo 12, versículo 29. Mas, claro, consideraremos outros versículos nesse mesmo capítulo para que possamos ter um bom entendimento. Está escrito: ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Bem, o que é que Jesus estava dizendo com essas palavras? É muito importante entendermos. Vamos lá. Qual é o contexto que essa situação está se dando? Bem, o contexto que a situação está se dando, quando nós vemos aqui a partir do versículo 24, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, está escrito assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Veja, havia uma acusação de que Jesus estava expulsando os demônios, como eles viram acontecer, segundo eles, através de Satanás. É aqui que começa a ideia da amarração que Jesus fala no versículo 29. Vamos prosseguir. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte, levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, no próximo versículo, que nós já consideramos aqui no canal Pela Bíblia. Bem, vamos entender então o texto. Esse homem forte aqui é Satanás. A casa de Satanás, conforme a Bíblia nos ensina, chamando-o de príncipe da potestade do ar, então são essas regiões que nós temos entre céus e terra. Quando é que Jesus começa, então, a amarrar esse valente? Desde que Jesus nasceu, para exercer o seu ministério e resgatar a humanidade, esse processo começa. É por isso que quando Jesus diz para eles: ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo, Jesus estava mostrando para eles que agora Jesus já estava, vamos dizer assim, saqueando a casa de Satanás, por retirar o domínio de Satanás sobre aquele homem que eles viram ser curado. Jesus estava mostrando que através do seu ministério, através da sua morte sacrificial, Satanás ele seria reduzido a nada.
conforme nos mostra também a promessa futura de Romanos, capítulo 16, versículo 20. O Deus de paz esmagará Satanás. Perceba então que quando Jesus Cristo ele está exercendo o seu ministério, ele já está com Satanás amarrado. Ele já está com Satanás inutilizado. Satanás não pode atrapalhar os planos do reino de Deus, como tentou atrapalhar durante 4.000 anos de história, tentando destruir a semente prometida. A partir dali, a casa de Satanás, ela foi arrombada, e a partir dali Satanás já está amarrado. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos diz o seguinte: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Note que o apóstolo Paulo mostra que Jesus, através da sua morte, expôs completamente a Satanás e aos seus demônios como um espetáculo. A história agora estava descortinada. Se você parar para prestar atenção, no Antigo Testamento quase não se fala de Satanás, muito embora ele agisse. Porém, a partir da vinda de Jesus, os poderes de Satanás são limitados. É aqui que Jesus ele amarra, literalmente, este homem valente. Esta é a exegese do texto, essa é a explicação conforme nós podemos entender dentro da história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e corroborada com os apóstolos do Senhor Jesus. Só para terminar esse raciocínio, eu quero que você veja comigo também Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha o que está escrito. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Percebam então que a Bíblia é muito clara ao mostrar que a consumação desta amarração de Satanás se dá na cruz. Ele despoja as potestades, ele derrota aquele que tem os meios de causar a morte. Portanto, o processo de amarração de Satanás se inicia com a entrada de Jesus no cenário humano, na plenitude do tempo, e termina na sua morte. Durante o momento em que Jesus estava presente, Satanás não conseguia usar o seu poder na plenitude como usava antes. Lembrem-se que diante de uma situação, o diabo, através de seus demônios, ficam com tanto medo que eles pedem para que Jesus não os lance no abismo. Portanto, ali estava o poder de Satanás e de seus demônios limitado pela presença do Senhor. E na morte, acabou-se. Então, pastor, o que dizer dessa expressão que hoje é utilizada? Nós vemos na televisão pessoas entrevistando o demônio, pessoas dizendo que o demônio estão amarrados, e a pessoa entra naquela espécie de transe. Quer dizer que, então, está errado? Bom, está sim, pessoal. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Eu já disse em algumas ocasiões que pastor que fica na televisão dizendo que está expulsando o demônio, dizendo que está curando, ele não está fazendo nem uma coisa nem outra. O que ele está fazendo é enganando as pessoas através da mídia, como nosso Senhor Jesus Cristo disse que muitos apareceriam enganando. Ok? Em primeiro lugar, o demônio, se ele realmente se apossar de uma pessoa, não vai ser aquela coisinha teatral que você vê na televisão. É algo completamente diferente. Portanto, quando vocês observarem isso, não se iludam.
E um outro ponto que eu gostaria de dizer para você, não descredibilize nunca a Igreja do Senhor Jesus e tampouco o Evangelho por causa desses charlatões que nós fazemos a exposição deles. Eles são utilizados, sim, por Satanás. Mas você não pode descredibilizar o Evangelho ou colocar todo mundo dentro do mesmo pacote e dizer que é tudo igual. De maneira alguma. Preste muita atenção que o problema dos fariseus, pela blasfêmia contra o Espírito Santo, foi a incredulidade nas obras de Jesus. Então Jesus Cristo ele continua operando, Jesus continua expulsando demônios, Jesus continua curando, ele continua fazendo tudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O poder de Deus não está limitado. O poder que ficou limitado é o poder de Satanás, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, antes de qualquer julgamento, aprenda, né? A que nível você conhece algo realmente para falar? Será que com 1 ou 2 versículos? Até que nível você conhece verdadeiramente o mundo espiritual? Então, deve-se tomar cuidado, né? É melhor você errar por calar-se do que você errar por falar besteira e começar a atacar a obra que o Espírito Santo de Deus pode realizar através da vida de pessoas piedosas, não pessoas que estão na televisão. Tá legal? Bom, dessa maneira eu creio que nós chegamos ao final. Está aí a nossa resposta. A expressão hoje, está amarrado em nome de Jesus, é uma expressão que não faz o menor sentido, principalmente quando utilizada, né, dentro desse contexto evangeliquez que nós vivemos. Agora, tem gente que muitas vezes usa essa expressão, né, no sentido de ser uma expressão sinônima, né, de Deus me livre. Né? Às vezes a pessoa fala algo e o outro diz, olha, está amarrado, quer dizer, Deus me livre. Tá? Não podemos ser dogmáticos também, não é, pessoal? De achar que qualquer expressão que nós utilizamos é uma expressão que vai nos condenar. De maneira alguma. Né? Precisamos entender muito bem o contexto de cada situação. Mas 2 coisas nós tiramos como lição nessa resposta do Pela Bíblia de hoje. Primeiro, que Satanás está amarrado no sentido de que Jesus limitou os poderes do diabo a partir da sua chegada e depois da sua morte. Segundo ponto, que a expressão está amarrado, como utilizada pelos televangelistas na televisão, nada mais é do que uma expressão midiática para iludir as pessoas que não são salvas pelo Evangelho, mas que têm o prazer na mentira, conforme nos diz 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 até o 11. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Perguntas e respostas. Muito bom, irmão Edson, é isso aí, a resposta ao nosso querido irmão Jorge Luiz de Joinville. Obrigado, Jorge. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Inscreva-se e deixe o seu like também para fortalecer ainda mais o canal. Claro, não esquece de acionar o sininho. Assim, tudo que o programa faz, você receberá através da plataforma do YouTube. É isso aí, gente. O programa chega no final. Eu sou o Mauro Maier, agradecido a você por estar conosco. Voltaremos no próximo programa com a graça dele, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo.